Namastê, librianos de Sol, Lua e Ascendente, que é a Bia trazendo para vocês um vídeo com previsões do tarô para outubro de 2018. Eu quero começar o vídeo chamando uma carta para falar sobre o fim de setembro de librianos de Sol, Lua e Ascendente. Eu quero saber com que energia vocês encerram setembro e com que tipo de expectativa, né, vocês abrem outubro. Então, eu vou pedir uma carta para o fim de setembro de librianos de Sol, Lua e Ascendente. Librianos de Sol, Lua e Ascendente encerram setembro com o Mundo. O Mundo é uma carta que já tem saído em algumas leituras dos signos anteriores. Eu estou fazendo na ordem do zodíaco natural. E eu acredito que para vocês essa energia do mundo ela venha não só como possibilidades, mas também como uma energia de concretização, de encerramento. Vocês estão no fim de setembro encerrando e abrindo ciclos ao mesmo tempo. Talvez esse encerramento e abertura, né, façam parte de uma única situação, ou vocês podem estar passando por diversas situações de fins e inícios, né? Na verdade, os fins têm em si o germe do início e vice-versa. Só que essa energia, né, essa noção para vocês, ela está vindo com bastante peso, ela tem bastante influência no fim de setembro. E vamos ver como é que essa energia do mundo ela vai ser utilizada, né, para começar outubro. Vou chamar as 3 primeiras cartas para outubro de librianos de Sol, Lua e Ascendente. Librianos começam outubro com a Rainha de Ouros, os Amantes e a Força. Eu acredito que esses fins e inícios, né, todos esses processos que estão se desencadeando no fim de setembro e vão entrar outubro, eles falam muito para vocês na questão de, mais especificamente, de abundância e vida material, mas eu acho que a gente pode transcender um pouco a isso. Mas eu acredito que essa rainha de ouros aqui, ela não só seja uma externalização, né, de todas as suas possibilidades, né? Ela é um modelo, né? Eu vou até ficar com ela um tempinho maior aqui para vocês ficarem observando, porque eu acredito que ela seja de fato um ideal a ser alcançado no mês de outubro de vocês. E transcendendo essa questão de olhar somente naipe de ouros como vida material, vocês vão se ver durante o mês desafiados em alguns aspectos, especialmente relacionamentos. Porque aqui a carta dos amantes, né, que é o princípio da dúvida, o princípio da incerteza, que é a instabilidade, que é a escolha, né, que é olhar para as opções que se tem, ela vem com ênfase, né, para mostrar a vocês que esses desafios que vocês vão precisar vivenciar no mês de outubro, eles virão, na verdade, para mostrar literalmente a força que vocês têm. E a força de vocês, ela, né, no que se refere ao arquétipo de vocês, a força de vocês está no dirigir-se para o outro, no olhar para o outro, tá? E esse olhar para o outro e olhar quais são as necessidades que ele tem, vai ser o grande antídoto para esses desafios.
todos os desafios que vão vir, eles vão vir para trazer essa certeza, para tirar vocês de cima do muro, para colocar vocês... Eu acho que vocês vão ser, assim, tentados no mês de outubro. Tentados a sair do caminho o tempo inteiro. Qual é o caminho? Rainha de Ouros. Plenitude, né? Uma plenitude tanto material quanto dentro dos relacionamentos, por exemplo. Uma plenitude no geral, né? Eu estou enxergando essa Rainha de Ouros como a própria abundância, né? E a gente não pode falar de abundância e limitar a abundância a vida material, a finanças, dinheiro, né? É a abundância de tudo. E para que você não se desvie desse caminho de criar uma realidade em que você tem abundância de tudo, né? E sendo desafiado constantemente, né? Sendo tentado, sendo apresentado com o outro lado das coisas, e a partir daí tendo que decidir, tendo que escolher. E essas escolhas, elas podem ser as mais variadas, podem ser desde esquerda ou direita, pode ser desde uma oportunidade ou outra, uma pessoa ou outra, até também a forma como vocês se portam, a forma como vocês se apresentam, como vocês se colocam. E isso daí vai vir com mais ênfase para as pessoas com ascendente em Libra. Porque o ascendente é quem mostra a cara, né? O ascendente é quem dá a cara a tapa. O ascendente é quem se mostra para o mundo, né? É o ímpeto, é o início, é o começo, é o nascimento. Então, aqueles que tiverem ascendente em Libra vão sentir essas, que eu estou chamando de tentações, vão sentir essas tentações com mais força, com mais presença. E o antídoto é domar, né? Domar essas tentações. Domar esses aspectos de você que parecem que, vez ou outra, chegam para promover zona, promover baderna, para tirar vocês de um lugar de estabilidade, de um lugar de equilíbrio. Parece que vem, vez ou outra, para desarrumar a casa, e a casa precisa ser arrumada. A casa precisa ser limpa, organizada, até para poder receber gente, né? Então, eu acredito que domar os instintos de vocês, domar, às vezes, essa instabilidade que vocês têm de perguntar assim, e se? E se eu ficar com aquela outra pessoa? E se eu for por esse caminho tal, o que é que vai acontecer, né? A indecisão que é uma velha amiga, né, de muitos, né? De muitos librianos que ainda não conseguiram encontrar o seu prumo, né? Eu acredito que essa mesma incerteza, né, que pode provocar tantos dissabores, ela também pode ser a resposta. É tudo uma questão de tom, é tudo uma questão de olhar, é tudo uma questão de saber fazer a coisa não perder o controle. Não tem nada de errado em você experimentar, às vezes. A questão é perder a mão, perder o controle, né? Sair de uma orientação, sair de um lugar de equilíbrio e ir para um lugar de excessos, né? Essa rainha de ouros aqui, ela não é para ser vivida como excessos. Ela é para ser vivida no sentido de você ter aquilo que você precisa na hora em que você precisa. Isso é abundância.
não é uma profusão, né? Não é você ter um acúmulo de objetos, um acúmulo de bens e não conseguir usufruir daquilo. Abundância é você ter acesso a tudo que precisa ser usufruído no momento em que precisa ser usufruído. Vamos dar mais uma olhada nessa questão, né? Eu vou pedir mais 3 cartas que eu quero dar uma aprofundada nisso. Eu ainda não tô satisfeita. Não quero. Eu poderia encerrar a leitura aqui e ser até uma leitura mais curta para vocês, mas eu acho que está, né, precisando, carecendo de um aprofundamento. Vamos pedir mais 3 cartas, então, para librianos de Sol, Lua e Ascendente. Louco. Bárbaro esse louco aqui. 5 de ouros. Príncipe de copas. Já entendi o que é. Esse princípio da incerteza, como eu estou chamando, ele coloca a semente da dúvida em vocês, aquela mesma semente da dúvida que às vezes dá vontade de você chutar o balde e começar tudo do zero, começar tudo de novo, né? Esse mesmo princípio da dúvida, princípio da incerteza, que pode ser tão criativo, já que ele está se relacionando aqui com o louco, né? Já que ele tem infinitas possibilidades, já que ele é o zero, o vácuo, o vazio, ao mesmo tempo, ele pode tirar vocês do caminho e colocar vocês numa situação em que vocês se tornam, vamos dizer assim, pedintes emocionais. Vocês se colocam numa situação de carência, numa situação de necessidade do outro, mas para preencher um vazio. Um vazio que, na verdade, não deveria estar aí, né? Porque o mês ele é regido pela Rainha de Ouros. Eu vou esfregar a Rainha de Ouros na cara de vocês, assim. Ela tem que ser, ela precisa ser olhada. Ela precisa ser olhada. Ela é o lugar, como eu falei, ela é o ideal, ela é o objetivo do mês. Só que a dúvida, a incerteza, o não saber a hora de experimentar, não saber quando é a hora de experimentar, quando é a hora de parar, a dúvida, o ponto de interrogação. O ponto de interrogação coloca vocês num lugar de falta. É como se ficasse para vocês registrado assim: se eu não posso ter tudo, então eu não quero. Se eu não posso ter tudo, então eu quero nada. Eu não preciso disso. Eu não preciso dessas pessoas. Não preciso de você. Quantas vezes vocês se pegaram falando isso? E aí no eu não preciso de você, para virar eu preciso desesperadamente de você, não demora muito, né? Para você se tornar um pedinte emocional, como eu chamei. Alguém ávido por relacionamento, qualquer relacionamento, não importa quem vai colocar. Ávido por alguém no seu caminho, porque se não tiver uma pessoa, você não é nada. Eu preciso de alguém, eu preciso ser olhado, eu preciso ser amado, eu preciso ser querido. Eu preciso do outro para me validar. Quantas vezes vocês já não se pegaram assim? Que é o oposto, né, dessa rainha de ouros no quesito relacionamentos, né? Por que vocês não esquecem esse 5? Vou até caiu o 5 de ouros, pronto. Por que vocês não esquecem esse 5 de ouros e ficam só aqui? Príncipe de copas, né? Aquele que sabe se comunicar, aquele que sabe se expressar, aquele que entende os próprios sentimentos, aquele que sabe amar, aquele que sabe os limites do outro,
a quem que está disposto a construir, que está disposto a aceitar o novo, mas que não necessariamente isso quer dizer que aceitar o novo queira dizer aceitar qualquer coisa, tá? Eu acho que a grande tônica do mês de vocês vai ser isso, tá? Não aceitar qualquer coisa, não aceitar qualquer tipo de migalha, não aceitar qualquer tipo de relacionamento, não aceitar qualquer tipo de emprego, não aceitar qualquer coisa. Não aceitar qualquer coisa porque é o que está aí, é o que apareceu, vamos botar aí no lugar. Com medo do vazio, né? Com medo de precisar reconstruir a vida, com medo de precisar começar do zero a qualquer momento. E aí entra de novo o princípio da dúvida, da incerteza. O que vai ser de mim? Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais ninguém. Ninguém me ama, ninguém me quer. Vocês percebem que são energias conflitantes, né? Como é que num mês você tem a rainha de ouros e o 5 de ouros ao mesmo tempo? Por isso que eu vou esfregar, sabe? Eu vou esfregar ela na cara de vocês assim. Hoje eu não vou ser boazinha com vocês, tá? Ela é um ideal, certo? Na verdade, a gente tem dois ideais aqui. Ela e ele. Ela e o príncipe de copas. São potenciais que vocês têm. São potenciais que vocês têm que muitas vezes vocês não reconhecem. E mesmo que vocês precisem começar do zero, apagar tudo 500 vezes, por que não insistir nesses ideais a ficar aceitando qualquer coisa? Já que vocês começam o mês, né, com a energia do mundo, né? Vocês têm tudo ao seu dispor, tudo ao seu alcance. Por que botar tudo isso para perder? A perder? Por causa da dúvida, por causa da incerteza, né? É a força de vocês e a forma como vocês se apresentam, como eu falei, quer dizer, especialmente, né, no caso de quem tem ascendente, mas não vamos desconsiderar Sol e Lua também, né? Mas eu estou reforçando aqui o ascendente, porque o ascendente é a máscara, né? O ascendente é como você se manifesta, como você se porta, como os outros te veem, né? Porque eu vou deixar, eu não quero fechar a leitura para ficar dando respostas para vocês. Eu acho que eu já falei o suficiente. Tem algumas perguntas que tem que ficar no ar para serem respondidas por vocês. Por que aceitar migalhas, tá? O que eu entendo é que a dúvida, a incerteza, a própria instabilidade de vocês e instabilidade emocional mesmo, e muitas vezes, em muitos sentidos, ela mesma coloca vocês em enrascadas, ela mesma coloca vocês em situações que quando vocês vão olhar, vocês não... O que é isso? Onde foi que eu me meti? Ou com quem que eu me meti, né? Especialmente com quem eu me meti, né? Então, vocês olham para aquilo que foi criado, e vocês não sabem de onde aquilo surgiu, e aí automaticamente vocês começam a perder força. E aí começam a duvidar mais ainda. Até que a dúvida se torna tão insuportável que aí vocês precisam, né, deletar tudo, começar do zero mesmo. Mas por que não impedir que isso aconteça, né? E procurar buscar uma estabilidade, buscar um equilíbrio, né, em todos os sentidos, material, saúde, relacionamentos, sentimentos, vida profissional, carreira, família, né? Por que não já, né, iniciar o mês com esses ideais, com esses objetivos? Ao invés de ficar dando ouvidos à dúvida e à incerteza que às vezes se plantam aqui, ficam o dia inteiro falando as várias opções, porque vocês têm facilidade de ver os vários prismas das situações, como vocês têm uma profunda conexão com o outro, vocês entendem o outro num certo sentido, né? Vocês são o outro,
Vocês acham muito fácil mudar de ideia, mudar de lado, mudar de bandeira, até mudar de sexualidade, se for o caso. Se for necessário, né, para vocês se mostrarem, né, se colocarem, né, em seu próprio lugar no mundo, né? Vocês não tem problema com isso, num geral, né? Mas eu estou percebendo que esses desafios todos, eles podem muito bem ser evitados. Se vocês se focarem, se concentrarem, se não se distraírem à toa, qualquer coisa. Eu acho que os librianos mais experientes, num certo sentido, né? Estou falando de idade mesmo, mas é porque às vezes você não pode igualar a idade à experiência, mas então vamos ficar com a experiência. Os librianos mais experientes, com mais vivência, até mesmo de alma, né? Acho que vão se dar melhor em outubro. As pessoas mais jovens, as pessoas com menos experiência, as pessoas que vão estar mais suscetíveis aos altos e baixos emocionais, que tomam muito o corpo emocional como a verdade absoluta, o que eu sinto é a verdade, e aí às vezes não importa muito o que é que o outro sente, né? Aí você deixa de olhar para o outro, né? O outro interessa se ele for para ser parceiro sexual, o outro interessa se for para ser parceiro de trabalho, mas aí quando o corpo emocional do outro começa a interferir no seu, aí vira bicho, né? Aí vira bicho. Então eu acho que esses que viram bicho, né? Esses que viram bicho, que são os mais inexperientes, vamos dizer assim, vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Talvez tenham que zerar muitas vezes o jogo no percurso do mês. Mas não vejam isso, não vejam isso de um jeito ruim, não. Eu vou deixar essa dupla aqui dinâmica para me despedir de vocês. Eu vou encerrando a leitura por aqui. Eu espero que tenha sido de contribuição para todos. Quem gostou, curte, compartilha com os amigos. Não esquece de assinar o canal. Assinou o canal, ativa o sininho para você receber notificações toda vez que eu enviar conteúdos novos. Um grande abraço, namastê e até o próximo vídeo.